Glória a Deus. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém. Se coloque de pé. Pela honra e glória do Senhor Jesus, aqui estamos. Ano de 2023. Se ainda não falei para os irmãos, feliz ano novo, mas que a graça do Senhor esteja conosco esse ano, né? Pode ser hoje, pode ser esse ano, a volta do Rei. Aleluia. Vamos estar dirigindo a Deus a esta oração, glória a Deus, e também através desta oração apresente os nossos irmãos que necessitam de oração, tanto do nosso ministério, nosso irmão Lucas, nosso irmão Lázaro, o pai da irmã Andréia. Vamos apresentá-los em oração. Também apresente aí irmã Ana Célia, que está com câncer e HIV, a vida também do irmão Jorge, também está com HIV, que fizeram pedido nas nossas lives quando estamos cultuando. Então faça menção, faça esta oração, e para que Deus possa abençoar a aula desta manhã. Soberano, santo, poderoso, meu Deus, elevamos, meu Pai, a nossa voz diante da Tua presença. Meu Deus eterno e santo, Espírito Santo, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, as nossas vidas, abençoando também assim, meu Pai, a vida, meu Pai, de cada um, Senhor, que está presente. Meu Deus, a vida, Senhor Jesus, daqueles, meu Pai, que estão conosco nos assistindo. Meu Deus, que a Tua graça, que a Tua mão, Senhor, e a Tua infinita misericórdia, meu Deus, possa estar conosco. Ó Deus bendito e poderoso, meu Deus, que o Senhor possa operar, meu Deus, na vida, Senhor, também de Florindo, Senhor Jesus querido, meu Deus, a todos estes, meu Pai, que também estão nos assistindo, opera, meu Deus, com grande sinal de poder, com grande sinal, meu Pai, de graça, Senhor, pois é a Tua mão que nos sustenta, meu Deus, é a Tua mão, meu Pai, que nos guarda, Senhor, guarda, Senhor Jesus, a nossa vida, guarda, Senhor, a este ministério, meu Pai, nos instrui, meu Pai, no conhecimento, meu Deus, porque a Tua palavra nos ensina que o Teu povo pereceu porque lhe faltou o conhecimento. Ó Deus, opera o Teu grande milagre, meu Deus, em nossa vida, meu Deus, ó Pai, nos ensina, meu Deus, pois estamos aqui para absorver e adquirir o conhecimento da Tua palavra. Podemos assentar. A nossa lição que nós estudaremos nesta manhã, sabemos que é um tempo de atraso, né? Nossa lição de número 13, ainda do ano de 2022, último trimestre. Então, a partir do dia 15, vai ser o terceiro domingo do ano, mas daí será a nossa segunda aula que nós teremos da primeira aula da primeira revista de 2023. Aí, praticamente, eu acho que eu vou conversar certinho com o nosso pastor presidente, para que daí assim, dia 15 seja a primeira aula, dia 16, segunda-feira, e dia 17, terça-feira, para nós já tirarmos esse atraso, essa pendência aí. Aí no dia 22 a gente já está na aula correta, na aula de número 4. Amém? Tem várias igrejas que estão também atrasado, que dia 1º não fizeram aula de escola bíblica dominical, dia 25 também não fizeram aula de escola bíblica dominical e também ficaram no mesmo litígio de atraso. Amém? A lição de número 13, que era para ser aplicada dia 25 de dezembro de 2022, está escrito assim: o Senhor está ali. Mas que expressão diferente, né? O Senhor está ali. Glória seja dada o nome do Senhor. Vamos ler o nosso texto áureo. Texto áureo: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nossa verdade prática, que está escrito assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Mas, irmão John Alisson, por que muitas das vezes quando Deus vai falar com alguém no contexto bíblico, o Senhor Deus ele se refere porque eu sou o Deus de Abraão,
eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus de Abraão, porque Deus ele concedeu uma promessa a Abraão. Então, para Abraão, Deus ele é o Deus da promessa. Para Isaac, Deus é o Deus provedor. Por quê? Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, Deus pede a Abraão: dá-lhe o teu filho como sacrifício. E quando, aleluias, Abraão foi o entregar para o Senhor, quando ele levantou o cutelo, já tinha amarrado o seu filho, já tinha feito o altar, já tinha lenha, né? Quando ele levantou o cutelo para degolar o seu filho, Deus proveu ali o cordeiro. Aleluia. Então, para Abraão, ele é o Deus que dá a promessa, o Deus da promessa. Para Isaac, é o Deus que provê. E para Jacó? Jacó é o Deus que cumpre. Para Jacó, Deus é o Deus que cumpre a promessa. Aleluia. Se inicia a promessa em Abraão, se a providência com Isaac, e se, aleluia, e se concretiza a promessa com Jacó. Ele está no meio do seu povo. Segunda-feira nós deveríamos ter lido, e lemos com certeza, em Gênesis 49, do 1 ao 2. Jacó abençoa e anuncia o destino dos seus filhos. Terça, Apocalipse 21, do 12 ao 14. As portas são nomeadas em homenagem às 12 tribos de Israel. Quarta, Isaías capítulo de número 2, do versículo de número 2 ao 4, Jerusalém será a sede do governo de Cristo no milênio. Quinta, Isaías 60, verso 1, a glória de Deus resplandecerá sobre Jerusalém. Sexta, Ezequiel 3:5, Jerusalém é o centro da terra no meio das nações. Sábado, Apocalipse 21, verso 3, a nossa cidade está nos céus, no mundo vindouro. Glória seja dado ao nome santo do Senhor. O último livro, o último capítulo de Ezequiel, que é Ezequiel capítulo 48, do verso 30 ao 35. Se você tiver sua Bíblia e não estiver com a revistinha, pode acompanhar também com o irmão que está com uma revistinha ou no contexto da Bíblia já, tá? Ezequiel capítulo 48, verso 30 ao 35. Estarei lendo. E estas são as cidades as saídas da cidade. A banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma a porta de Judá, outra a porta de Levi, outra a banda do oriente, 4.500 medidas, e 3 portas, a saber, a porta de José, uma a porta de Benjamim, outra a porta de Dan, outra da banda do sul, 4.500 medidas, e 3 portas, a porta de Simeão, uma a porta de Issacar, outra a porta de Zebulon, outra da banda do ocidente, 4.500 medidas, e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma a porta de Azer e a outra a porta de Neftali, outra 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Então, sabemos que o texto e o tema dado à lição do dia de hoje, que o Senhor está ali, é o nome da cidade. Então, lá está a cidade e o Senhor está ali. Se você pôde contemplar as medidas, né, se deu 18.000, né,
deixa eu ver aqui certinho, 18.000 medidas ao redor, né? Assim nós podemos dizer no contexto bíblico, né? Faz um cálculo de matemática aí, 18 dividido por 2, 9. Então 9, né? Seria assim 9 quilômetros quadrados deste lugar onde estavam ali, ou pode ser até mais aproximadamente, porque as medidas do contexto bíblico seriam medidas de 50 a 45 centímetros. Então um côvado na Bíblia praticamente representava de 45 a 50 centímetros. Então quando você vê que quando Deus fala com Ezequiel, faça a medição de 1.000 côvados, né? Então você vai saber que são 500 metros. Na versão da minha Bíblia, aquela dali, que é a NAA, ela está escrito todos os contextos como metros. Amém? Então o Senhor, Ele está ali. Tem os hinos da harpa sugerido, tem o número 38, temos o 380 que fala a respeito de o hino mais longo que temos na harpa cristã, e o 432. Nós só conhecemos o 432 da harpa. 38 não conhecemos. O 380, quem conhece é o diácono Leilson, né? Ele que é o homem harpa aqui. Glória a Deus. Amém? Quem quer ser consagrado ao Senhor? Minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu valor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se possa ouvir. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o Teu querer, faz o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do Teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor,
recebe-me, Senhor, quando quero me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Glórias a Jesus. Irmãos, quando lemos a palavra do Senhor, que nem de acordo com a campanha que estamos fazendo, a campanha de 12 noites, representam-se aos seus 12 frutos. 12 frutos, cada fruto representa cada mês, né? E nós falamos que é uma campanha dos 12 frutos para 12 meses de vitória. Quando lemos em Apocalipse, no capítulo de número 22, é citado uma grande nação, uma grande terra, né? Um lugar muito quadrado, né? Porque as medidas são semelhantes, né? Tanto ao norte, tanto ao sul, tanto ao leste e ao oeste. Então, são medidas semelhantes. Então, o lugar que Deus tem preparado para nós, que é o Senhor está ali, ela é uma cidade quadrada. Não é uma cidade retangular, né? Muitos acham que, no contexto bíblico, que a Jerusalém descerá do céu de uma forma retangular, como é aqui nossa igreja, né? Com 3 portas aqui, 3 portas aqui, 3 portas aqui, mas ela é quadrada, né? Praticamente na medida dessas 2 vigas aí mais para trás, ou dessas 2 vigas aqui para esse lado aqui já se torna um lugar, né, aproximadamente quadrado. Quando lemos em Apocalipse 20, 22, está escrito falando a respeito de uma árvore que ela serve de alimento, de mantimento para as nações. As suas folhas não caem, né? Mas sim para remédio, para mantimento das nações. Mas ela dá os seus 12 frutos. Então cada fruto que ela dá representa-se para cada nação. Mas, irmão John Alisson, temos várias nações no Brasil, temos mais de 200 países, mais do que 200 bandeiras no mundo, mas assim nós podemos dizer no contexto bíblico. Tratamos hoje as partes como a parte costeira, temos a União Europeia, temos o sul da África, temos o Oriente Médio, temos os países ocidentais, né? Temos os países do continente, temos os países da Austrália, alguns outros lugares também, América Latina, né? América do Norte, América Central, que também muitos conhecem como América Anglo-Saxônica, que é a parte dos Estados Unidos, Canadá, juntamente com o México, né? Falei certo, né? Geografia é um pouco comigo mesmo. Então, são várias nações que podemos assim separar, né, por regiões. A nossa região é a América do Sul, então se trata como uma nação, por mais que temos várias nações nessa parte costeira. Então, os 12 frutos representam para cada continente. Aleluia, glória a Deus. Ou até mesmo para os 12 filhos, né, os 12 netos e 12 bisnetos, né? Os bisnetos de Abraão, os netos de Isaac e os filhos de Jacó. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Nossa introdução. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica, a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel, caiu meu botão. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé. Quem que é Javé? O Senhor.
Então, a glória de Deus. A primeira visão começa com a glória de Deus e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Então não seria na Jerusalém terrena, mas sim na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Então, quando você for ler o livro de Apocalipse, primeiro comece lendo a respeito de Ezequiel. Estude Ezequiel, conheça quem foi Ezequiel, o que Ezequiel fala, porque de acordo com aquilo que nós estudamos nesta presente revista, nesta presente lição, foi que o que Ezequiel foi profetizando, segundo as suas visões, Deus mostrava a eles coisas escatológicas. O que é coisas escatológicas, John Alice? Coisas escatológicas são coisas que ainda virão. São escatologia. A escatologia bíblica é essa. Coisas que acontecerão futuramente. Pode ser amanhã. Amanhã é o futuro. Pode ser daqui um mês. Daqui um mês é o futuro. Aleluias. Pode ser daqui a alguns minutos. Então é uma escatologia. É o futuro que irá nos acontecer. Assim podemos dizer aquela frase, o futuro eminente, a eminência, porque o futuro, ele vem em breve, né? Daqui 2 minutos, esses 2 minutos ele irá se passar. Então teve coisas que já se aconteceram no contexto de Ezequiel. A escatologia de Ezequiel já aconteceu em algumas partes. Tem escatologia de Ezequiel que está se cumprindo. E tem profecias de Ezequiel que serão conclusas juntamente com o livro apocalíptico, com o livro de Apocalipse. Amém, os irmãos estão entendendo? Que de acordo com o contexto de Ezequiel 43, eu estou fazendo aqui também junto com vocês um resumo. Ezequiel do 43 até chegarmos ao 47, se há uma profecia dizendo que aonde um mar que sem vida, então já sabemos que esse mar sem vida é o mar morto, que se existe naquele lado do contexto bíblico. O mar morto, ele deixará de não ter a existência de vida, então ele deixará. Então o que irá acontecer? Ele tornará a ter vida. Os irmãos estão entendendo? Então o mar morto ele tornará a ter vida. Mas como assim? A palavra de Deus ela nos ensina que a árvore ela dará os seus frutos, a sua semente, a terra onde que era estéril, de acordo com o contexto bíblico, a terra estéril que hoje vemos é a terra de Sodoma e Gomorra. A terra de Sodoma e Gomorra não é boa para se plantar, não é boa para se morar, né? Porque é uma terra estéril. Então, de acordo com o contexto bíblico, né? A terra infértil, ela produzirá frutos porque a semente está guardada. Mas não onde está guardada? A semente está plantada. Então, a semente, o seu fruto que não pereceu, ele brotará. Então, nos nossos dias, assim já podemos dizer, no ano de 2018, o ano de 2019, o ano de 2020, o ano de 2021, ano de 2022 e agora no nosso tempo, no ano de 2023. Já podemos assim contemplar, você que tem internet na sua casa, pesquisa lá, Israel com Aline. Ela vai mostrar, ela mora em Israel, ela é nascida de lá. Ela vai mostrar que no lugar, uma terra estéril, está se brotando tamareiras. Tamareiras. Por que eu falei que o diácono Neus conhece o hino da harpa 380? Porque vai falar a respeito de Abraão e também vai citar algumas tamareiras. A palavra tamareira são tâmaras. Essas tâmaras são as mesmas que falamos, que conhecemos em Mateus capítulo de número 3, assim, depois do batismo de Jesus, quando cita de João Batista, João o Batista, quando a Bíblia fala que ele comia mel silvestre e gafanhoto. O mel não era mel de abelha, mas sim
eram as tamareiras, porque elas têm uma quantidade enorme de açúcar, né? As tâmaras. Então tirava-se aquela grande semente e o que sobrava se espremia e virava um líquido grosso, parecia na mesma consistência e o mesmo gosto do mel, né? Essa tamareira. Então hoje nos nossos dias a terra que era estéril, a terra aproximada, perto da terra de Sodoma e Gomorra, está dando os frutos, está tendo árvores frutíferas, tamareiras, sequência de frutos, e essas sementes são sementes milenares. E a esse mar que um dia futuramente terá vida, por quê? Porque se há um rio que se chama aquele que desce, e na versão bíblica se chama Jordão, se chama Jordão. O Jordão ele está descendo, está sendo despejado, caído dentro do mar morto, né, trazendo a vida, enquanto o mar morto ele está se recuando, né? Então se está abrindo em Israel, tem cidades abandonadas, porque se abriram crateras no meio das cidades, se abriram crateras perto aonde se havia o nível do mar morto, e eles chamam de Bolanes. Por que Bolanes? Em Ezequiel está escrito que ali terá um buraco, esse buraco ele teria, em alguns teria lama, em alguns teria água potável, água doce, com vidas de peixes, e essa vida de peixes seria tão grande que você poderia lançar a rede, os pescadores teriam que lançar as redes para tirar aqueles peixes e precisariam de ajuda, porque seria grande a quantidade de peixes. Então, inúmeras espécies de peixes. Em outros contextos também, Ezequiel também cita que naqueles buracos, naqueles bolanes hoje, terá uma grande quantidade de sal. Então eles ainda não utilizaram esta estratégia de vender o sal, mas será futuramente um grande crescimento para a nação de Israel. Utilizar o costume, né, pegar ali, se tornar um grande plantel de peixes, assim que eles falam, um grande plantel de peixes. Futuramente começarão a aquecer a sua economia por causa da pesca dali do Mar Morto, né? Aquecerão a sua economia por causa do sal que sairá de lá, e também aquecerão a sua economia por causa do espaço que terão, lugares aonde não se havia vida, por causa também da grande quantidade de sal também, que o sal também, além de conservar, se colocar muito ele mata, né? A pessoa que tem pressão alta, pode dar bastante sal para a pessoa? Mata até o mato, né, João? Mata até o mato. Então, de acordo com a palavra de Deus, fala que ali em volta também terá vida. Aonde não tinha grama, não tinha nem nada, não tinha, está florescendo, está brotando. E essa pessoa, essa Aline, né, Israel com Aline, ela mostra os lugares, né, os bolanes, aonde se tem peixes que moram já ali, que já estão fazendo parte daqueles bolanes. E há outros, na hora em que o rio Jordão ele desce para dentro do Mar Morto, os peixes eles ficam ali, entre meio fio, entre meio Mar Morto, entre o rio Jordão, entendeu? É uma profecia, uma profecia escatológica que foi profetizado lá atrás, coisas já aconteceram lá atrás, coisas estão acontecendo agora e coisas acontecerão futuramente. Amém? Encontramos abundantemente dados cruzados nesses dois livros, e ambos são revelação sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando o aspecto de Jerusalém do milênio. Uma das coisas também que, se eu não me engano, eu não falei, é uma profecia que também Ezequiel ele deu, que foi que a porta do Oriente, que era muito lembrada, a porta do Oriente que era muito lembrada, um dia não será mais lembrada. Mas por quê? Lá em Israel, em Jerusalém, se há o Monte das Oliveiras, não sei se os irmãos lembram quando eu falei para vocês, se há o Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras
foi aonde Jesus ele fez a ascensão aos céus. E no contexto bíblico, né, Jesus ele teve que passar pela porta do Oriente, subiu no Monte das Oliveiras e de lá ele fez a ascensão aos céus. E no contexto bíblico, por onde ouviste subir, ele vai voltar. No mesmo lugar aonde ele estava, é naquele mesmo lugar onde que ele vai pisar. Então, se Cristo ele veio no Monte das Oliveiras, ele subiu do Monte das Oliveiras, ele vai voltar, pisar o seu primeiro lugar, pisar o seu pé no Monte das Oliveiras. Em volta do Monte das Oliveiras, hoje, você encontrará um cemitério de muçulmanos. Você encontrará em volta ali do Monte das Oliveiras um cemitério de muçulmanos. E a porta por onde Jesus passou está fechada. Não está sendo mais lembrada. Foi tacado concreto lá. Concretaram lá aquela porta. Ninguém entra e ninguém sai. Os muçulmanos, o que é que eles fizeram? Como a Palestina, dentro de Jerusalém, é como fosse os muros de Berlim, que também dividiam também ao Estado alemão, né, a nação alemã. Então, Jerusalém ela é dividida em 4 partes. Tanto os palestinos, tanto aos judeus e tanto também aos católicos e aos outros demais cristãos. Ela é dividida, e quando surge-se o contexto bíblico de um ecumenismo, a união de igrejas, tanto evangélicas, tanto católicas, tanto de outros tipos de religiões, isso se chama um ecumenismo, uma preparação para a volta de Cristo, porque o anticristo ele vai vir enganando aos filhos de Deus, dizendo: estamos aqui unindo as igrejas, não terá mais rixas, né, entre igrejas nenhuma. Então você vê que os palestinos, o que eles fizeram? Eles passaram concreto em volta do muro de Jerusalém, e aquela parte inteira do muro de Jerusalém pertence à Palestina, dentro de Jerusalém. Não pertence mais aos judeus, mas sim dentro de Jerusalém. Então, dentro de cada parte deles ali, aquelas partes divididas, eles têm um líder, né? Conhecemos também que quando estávamos no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, veio-se o primeiro-ministro de Israel, chamado Benjamin Netanyahu, né? Então, quando ele veio para o Brasil, ele é o presidente de todo o estado, né? O estado de Jerusalém, a nação de Israel. Ele era o presidente daquela época. Agora já tem outro presidente, lá o primeiro-ministro. Mas se alguns líderes deles, nas regiões em que eles estão, como se fossem governadores, como nós temos. Nosso governador do estado de São Paulo, temos os governadores dos demais estados. E quando você percebe, eles, o que eles fizeram? Pegaram os seus líderes, na época, líderes religiosos, os muçulmanos pegaram e os sepultaram em volta. As grandes autoridades, juízes, prefeitos, né, governantes da terra da Palestina, eles enterraram em volta do Monte das Oliveiras. Por quê? A promessa para nós é essa, que o Jesus que subiu no Monte das Oliveiras para fazer a ascensão aos céus, ele vai voltar no mesmo lugar. O primeiro lugar que ele vai passar pela porta do Oriente. Então eles enterraram seus líderes em volta da porta do Oriente, né? Para que quando Jesus vier, eles creem que os líderes que ali estão enterrados ressuscitarão primeiro, né? Como a Bíblia nos ensina, que os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e esses líderes impedirão a vinda de Jesus, impedirão que ele passe pela porta oriental para vir buscar ao seu povo. Essa é a expressão bíblica. Mas como sabemos que todo aquele que morre em Cristo, que pode ver a face de Cristo, quem morre sem Cristo, não vai ver, não vai entrar no céu de maneira alguma. Então precisamos nos renunciar diante da presença de Deus, precisamos estar preparados em todos os instantes, né? E não podemos proibir a vinda de Cristo sobre as nossas vidas. Aleluia. Esse é um grande resumo daquilo que nós aprendemos
nas 4 aulas passadas. 4 aulas passadas, então falta bastante ainda para darmos um grande resumo. Primeiro tópico, sobre a cidade. Há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e do apóstolo João no livro de Apocalipse, na linguagem e no conteúdo, mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre Jerusalém do milênio, da nova Jerusalém do mundo vindouro. Então tem diferença: a Jerusalém do milênio e a Jerusalém do mundo vindouro. Assim que eu faço uma pergunta para vocês: quem que vocês acham que Sara representa? E quem que vocês acham que Agar ela representa? Quem Sara representa? Sara representa Jerusalém celeste. E Agar? A Jerusalém terrena. Todo mundo quer ir para Jerusalém aqui na terra. Mas e para Jerusalém celeste? Né? Agar, ela fica responsável por uma Jerusalém terrena. Porque muitos de nós queremos as coisas da terra, mas ninguém quer buscar a Jerusalém de Sara, né? De Sarai, que é a Jerusalém celeste. Então por isso que essa diferença entre a Jerusalém do milênio e a nova Jerusalém do mundo vindouro. Eita glória. Vamos lá para o nosso primeiro subtópico. E estas são as saídas da cidade. Essa seção final da profecia é um suplemento não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Apesar de o nome da cidade não ser mencionada, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo em hebraico, saídas, que está escrito assim, Totshaiot, né? Não é em inglês, mas sim em hebraico. Totshaiot aparece somente uma vez em Ezequiel, saídas, né? E é usado no livro de Números com o sentido de limites, extremidades, em Números 34, verso 4 ao 5, verso 8, verso 9 e verso 12. A versão bíblica, tradução brasileira, emprega extremidade. Essa é a empregação do nosso contexto bíblico, no versículo 4. Como o profeta usa outra palavra para saídas, Ezequiel 42, verso 11, Ezequiel 44, verso 5. Muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de semanticamente correta, não se ajusta bem no presente contexto. Aleluia. A ideia, segundo alguns, seria: estas são as extremidades da cidade, mas saída é a forma familiar e mais tradicional mantida na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento nas nossas versões atuais da Bíblia. Então não tinha como se achar algum contexto semelhante. Então, para que as pessoas não entendessem diferente aquilo que seria extremidades, então no contexto bíblico aparece mais como saídas, saída de Jerusalém, né? Em Neemias também nós vemos que quando ele reconstruiu as portas do templo, reconstruiu os muros de Jerusalém, ali nós vemos que se havia as saídas, as portas de Jerusalém. Segundo subtópico do primeiro tópico,
Formato da cidade. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada. Qual que é a forma geométrica dela? Quadrada. Ezequiel 48, 16. E nós também aqui já lemos. E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste. Um tipo da Nova Jerusalém. Apocalipse, isso eu quero ler junto com vocês. Apocalipse 21, verso de número 16. 16 está escrito assim: a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura, altura eram iguais. Aleluia. Quando nós lemos em Romanos, estará escrito assim, que nós precisamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e assim também conheceremos qual é a altura, a largura, o comprimento e a profundidade, né, do amor de Deus. E assim também podemos trazer a esse texto: temos a altura, temos o comprimento, temos a largura e também a sua profundidade, né? Glória seja dado o nome do Senhor. E nessa a extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou 2.250 metros. Lembra que eu falei para vocês, né? Olha como que reduziu. É de 4.500 medidas, 2.250 metros. E assim é 2,5 km, alguma coisa assim. Que está em Ezequiel 48, 16 também, na NAA, na versão daquela Bíblia ali que eu tenho. A cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada, e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. O que o profeta está revelando é algo novo. Até então, é uma figura da Nova Jerusalém do mundo vindouro. Essa representa como uma Nova Jerusalém do mundo vindouro. As 12 portas, vamos falar, isso aí vai complicar um pouquinho a gente, que falar das 12 portas, que vai representar as 12 tribos. Somente aquele que conhece, mesmo a respeito das 12 portas, daí vai conseguir explicar quem representa cada um, né? O professor de teologia, ele que é o nosso professor, ele também deu um curso, e é muito importante aprendermos. Jerusalém histórica do período de Ezequiel e Jeremias possui pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias: a porta do povo, a porta do sol, a porta de Benjamim, a porta da esquina, a porta dos cavalos, a porta do meio e a porta entre os muros. Vocês leram essa versão, esse contexto na casa de vocês? Esses subsídios sugeridos para vocês? Que está em Jeremias 17, 19, Jeremias 19, 2, Jeremias 20, verso 2, Jeremias 37, verso 13, Jeremias 38, verso 7, Jeremias 31, 38 e Jeremias 31, 40, Jeremias 39, 3 e Jeremias 52, 7. Eu peço para que vocês deixem marcado, vejam o que está escrito, falando semelhante às 6 portas possuídas pelo menos
6 portas, segundo o livro de Jeremias. Isso vai estar escrito no livro de Jeremias. Então, vejo que se vai bater a quantidade de portas, se vai bater com aquilo que está de acordo com o estudo. A torre do templo de Marduk, deus dos babilônios, Etemananque, tinha um recinto quadrado, cujo acesso era por 12 portas. Ezequiel conhecia a cidade de origem. Então, Ezequiel, capítulo 1, verso 1 ao 3. Talvez conhecesse também a torre de Marduk em Babilônia, pois vivia entre os exilados na Babilônia. Então, bem provavelmente que também, assim, a visão assemelhada dele poderia assim estar dizendo sobre as 12 portas de Marduk, do reinado de Marduk no tempo da Babilônia. Quarto subtópico do primeiro tópico: origem do formato e das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração, da visão e da mensagem de Ezequiel. Glórias a Jesus. Não se pode admitir que o profeta se inspirou num templo pagão. Então não assemelhe-se, não diga que o profeta estava falando em menção ao templo Marduk, Ele simplesmente está trazendo uma revelação da parte de Deus. Lembra que desde a primeira aula de Escola Bíblica Dominical desse trimestre, do quarto trimestre de 2022, foi falado que nos nossos dias se há visões e visagens, se há profecias e também se há profetadas, se há um algo real e um algo que a gente podemos assim dizer, para aquele que passa muitas das vezes no deserto, ele encontra miragens, mas parece que é um carro, parece que tem uma fonte. Olha, eu morrendo de sede aqui. Exatamente. Então, se havia miragens e se havia também realidade. Então, aquilo que Ezequiel estava falando não era visagem, não era profetada e também não era miragem. Era um algo real, Era uma profecia e uma visão. Os irmãos estão entendendo? Então, nós que somos filhos da herança do Senhor, nós precisamos ver como que estamos verdadeiramente na presença do Senhor, como que está a nossa vida, se a nossa vida está diante do altar do Senhor. Precisamos muito bem conhecer. Como assim, irmão John Alisson? Precisamos ter o discernimento de espírito. Aí vem alguém no nosso meio, na nossa igreja, e começa com umas heresias, começa a querer pregar alguma coisa, e revela uma coisa, revela CPF, como a gente vê na nossa cidade, começa a revelar tudo, revela o CPF, isso que eu vejo que no teu CPF tem o número 5, alguém vai ter, só no meu CPF tenho 4 números 5, alguém vai ter, se tiver no meio de 100 pessoas, eis que Deus mostra para mim que tem 5 pessoas aqui com o sobrenome da Silva. Vai ter, Então nós precisamos ter um conhecimento espiritual e discernimento de espírito. A palavra de Deus, ela nos ensina aqui em Joel, ele nos escreve assim, que os nossos velhos terão sonhos, terão visões, e os nossos jovens sonharão. Mas não é sonho de brincadeira, não. É um sonho real daquilo que irá acontecer futuramente, que o Senhor Deus, ele derramará sobre toda a carne o teu espírito. Mas você acha que Satanás também derrama do espírito dele, não?
Os irmãos mais velhos aí, perdão por falar que é mais velho, o cooperador Luiz, irmão Marcos, a irmã Andréia, a sessão que a gente fazia aqui na igreja aqui, os cultos de libertação, e que ainda nós continuamos fazendo, mas ninguém quer vir nos cultos de libertação. Quantas pessoas que caíam endemoniadas na igreja? Eu lembro até hoje, eu tenho 20 anos de idade, com 5 anos de idade eu lembro quando meu avô falava aqui na igreja que aos obreiros da porta e aos obreiros do meio da nave da igreja, fique atento, nós vamos começar a orar. Não fique ninguém na porta, não fique com criança na porta, não fique ninguém para o lado de fora, porque Satanás vai sair dando seta. Já vi gente aqui dentro da igreja que ficou lá para o lado de fora, voltou aqui, a pessoa, perdão pela expressão da palavra, isso aqui hoje é racismo, falar que a pessoa é negra, uma pessoa de cor, para não ter bafafá aqui, uma pessoa de cor ficou branca da seta que recebeu de Satanás. Então, quando nós precisamos estar revestidos de poder, revestidos de graça, revestidos do Espírito Santo, buscando o conhecimento do Senhor Jesus. Porque o Senhor, a palavra de Deus fala que esse é o momento, a hora é agora, em que o Senhor Deus ele estará à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Labaracando oreminá, xandereminaia. Oh glória! Então agora, irmãos, como nós iremos entrar a partir do dia 15 na lição Aviva, ó Senhor, a tua obra, para que se tenha um avivamento no meio da igreja, para que se tenha um avivamento no meio da mocidade, para que se tenha um avivamento no meio dos obreiros, para que se tenha um avivamento no círculo de oração, para que se tenha um avivamento em toda a igreja, em todos os pastores, todos os evangelistas, todos os presbíteros. O que é que primeiro precisamos? Passar pelo alinhamento. Mas como assim, irmão John Alisson? Imaginemos que a nossa vida com Deus, nós somos as estruturas e Deus ele é aquele que nos cobre, que em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Então o Senhor ele é aquele que nos cobre. Se não estivermos preparados para recebermos a presença dele, o que acontece? Então somos uma casa que precisamos de fundamento, se aprofundar, como foi falado em Ezequiel 47, se aprofunde na palavra, aí você começa a levantar as estruturas, começa ali a preparar os tijolos, as colunas, a sustentação da sua vida na presença do Senhor. Aí Deus ele faz que nem está escrito em Êxodo 40 e o versículo de número 34, e a glória de Deus cobria a tenda da congregação. Aleluia. Então precisamos estar com a nossa vida alinhada. Não tem como. O senhor teria coragem de morar numa casa toda torta? O telhado pende para cá, a parede pende para lá. Então, para se ter um avivamento, as estruturas precisam estar preparadas. Aleluia. E quando falamos dessa Jerusalém, para conhecermos que já é chegado a nós o reino dos céus, já nos é chegado a nós o tempo da preparação, não é mais o tempo de brincarmos, não é mais o tempo. Se hoje você brincou, não brinque mais a partir de agora. Se você parou de orar ano passado, comece a orar esse ano, porque as coisas vão estreitar. Eu estava hoje pregando, mostrando para o presbítero, o cooperador Luiz, recebe em nome de Jesus, irmão Marcos, estava falando para eles da live que participei, e a mensagem foi que quando Deus ele quer nos trazer avivamento, ele não coloca a sua presença sobre os ombros de quem não está preparado, ele não vai colocar. Davi foi com 30 mil homens para pegar a presença de Deus, mas colocaram a presença de Deus sobre os animais. A presença de Deus não se é transportada por animais. Quem é que tem que transportar a presença de Deus? Não é mais o animal, não é o gado que tem que levar a presença de Deus.
A presença de Deus tem que ser transportada na minha vida. Irmãos, nós, Igreja de Cristo, somos que nem uma grande locomotiva. Que locomotiva é essa? Um grande trem, né? Naquela época os mais velhos aí, Maria Fumaça, né? Maria Fumaça, né? Que precisaria do seu tanque, o tanque principal que colocaria água precisaria estar cheio. E na nossa vida precisamos estar com o nosso tanque espiritual cheio da água da vida. Mas e para os pistões se moverem? Precisaria de fogo. Quem que é o fogo? O Espírito Santo em nossa vida. Aí o Espírito Santo, ele aviva a palavra que está em nossa vida, aviva aquela água, ele começa, aleluia, a esquentar, colocando pressão em nossa vida, aquele mover que está dentro de nós não conseguimos segurar, aleluia, daí o Espírito Santo, ele começa a fazer em nossa vida, começa a aquecer a água que está em nós, e assim aquecendo aquela água, não conseguimos nos conter por dentro, porque o movimento já começa por fora, ele trabalha de dentro para fora. Então, diante da presença do Senhor, somos como uma grande locomotiva. Será que uma pessoa consegue parar um trem em movimento? Com você ninguém mexe, com você ninguém para. Creia, creia, creia e creia. Pois uma Jerusalém nos está preparada. E a grande locomotiva, ela precisa buscar os preparativos, precisa, aleluia, preparar o seu caminho para as veredas do Senhor. Aleluia, glória seja dado o nome daquele que vive e reina. Aleluias. Não se pode admitir que o profeta se inspirou num tempo pagão, pois os oráculos entregues ao profeta, seja por imagem ou som, ou seja visão ou palavra, vieram de Javé. Então tudo que eu falar, tudo que eu viver, tem que vir de onde? Tem que vir do prefeito? Não. Tem que vir do vereador da cidade? Não. Tem que vir do governador do nosso estado? Não. Tem que vir do, aleluia, do deputado estadual? Não. Tem que vir do desembargador da justiça? Não. Tem que vir do presidente da república? Não. Tem que vir do senador da república? Não. Tem que vir do deputado federal? Não. O que eu falo aqui não vem desses homens, vem de Deus. Aleluia. João Batista, ele dizia assim: o que eu vos falo agora não vem de mim. Paulo também dizia: o que eu vos ensino agora não é de mim, mas foi daquele Jesus que eu me encontrei no meio do caminho de Damasco. Deus tremendo, poderoso, e eu sinto a presença do Deus de Israel neste lugar. Aleluia. Apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, em Apocalipse 21, do 10 ao 13, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. O próprio arquiteto é o próprio Deus. Depois que acabarmos a aula aqui, vocês me lembrem de falar a respeito disso aqui, cujo arquiteto é o próprio Deus. Que daí eu vou desligar a câmera aqui, daí eu vou falar algo para vocês que tinha aparecido aqui nas mensagens aqui de um rapaz que ele não conhece a Cristo, não. E eu vou falar para vocês qual foi a saudação que ele deu aqui. E nós temos que orar. Hebreus 11:10 que é falado. Vamos lá. Vou estar lendo para vocês. Hebreus 11:10. Glórias a Jesus. 11:10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual
o artífice e construtor é Deus. O artífice, o arquiteto é Deus. Quem é o dono da obra? Quem é que faz a boa obra na tua vida? Então ele está aqui. Aleluia. Por que Ezequiel se inspira na cidade de Babilônia? Isso não faz sentido. Por que ele se inspira? Então não é correto afirmar que ele se inspirou ao templo da Babilônia. Não é correto afirmar. Daí aqui o professor, o pastor Ezequias Soares, ele pergunta: por quê? Por que Ezequiel se inspira na cidade de Babilônia? Isso não faria um grande sentido, não tem sentido algum. Vamos lá, nosso segundo tópico é sobre o nome das 12 tribos. Os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó aparecem com frequência nas escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Outra vez são os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Primeiro subtópico do segundo tópico. Ixi, ainda temos bastante, ainda tem o terceiro tópico. Meu Deus. Há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento, mas não existe nenhum padrão. Por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes, Rubens, Simeão, Levi e Judá, seguem a ordem de nascimentos. Está em Gênesis 35. Gênesis 35, 22 ao 27, Gênesis 46, do 8 ao 27, Gênesis 49, do 3 ao 27, Êxodo do 1, capítulo 1, verso 1 ao 6. Aleluia. Pode crer, minha irmã, que nós iremos orar por você daqui a pouco. Glória a Jesus. Outra lista diverge a partir do 5º nome, Números 1, do verso 5 ao 17. Números 13, do 4 ao 16. A lista de Ezequiel segue no sentido horário, do mais velho ao mais moço, a partir do norte da cidade, com Ruben, Judá e Levi, leste ou oriente, José, Benjamim, Dan, sul, Simeão, Issacar, Zebulon, e oeste ou ocidente, Gade, Azer e Naftali, ou Naftali. Glória a Jesus. Então vocês até podem perceber aqui que foi falado de norte, foi falado de sul, mas você aqui não vê escrito o nome de José. Está escrito o nome de José aí? Está escrito? Que quando você lê o contexto da palavra de Deus, Jacó, ele teve quantos filhos? Não precisa contar na revista não, hein? Jacó teve quantos filhos? Vou falar o nome deles para vocês. É 13. Rubem, Judá, Levi, José. Achei o nome dele, Mas foi 13. No contexto bíblico, quando você vê, é 13. Tá faltando alguém aí. José, Benjamim e Dan, Simeão, Issacar e Zebulon, Gade, Azer e Naftali. Então aqui estão os filhos
de Jacó. Quando você analisa, vê os nomes lá, quando Jacó ele se casa com Raquel, quando ele se casa com Lia, e nas suas outras escravas aparece o nome de mais um. Porque você vê que de todos que estão aqui, você já ouviu falar da tribo de Levi? A tribo de Levi. Quem são os levitas? Quem é da tribo de Levi? São quem? Os levitas. Quem são os levitas? Os responsáveis da descendência de Arão. Para poder cuidar do quê? De quem vai cuidar? Os levitas vão cuidar de quem? Da casa do Senhor. Os levitas vão cuidar da casa do Senhor. Jesus, ele é o leão da tribo de qual? A tribo de qual? E de onde que ele veio? De Judá. A descendência que trouxe a sequência até chegarmos em Cristo foi a de Judá. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Segundo subtópico do segundo tópico. Critério da ordem dos nomes. Pelo retrato do nascimento deles, a melhor explicação da origem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa. Leia, Zilpa, de um lado, então lá, Leia e Zilpa, de um lado, Gênesis 29, do 32 ao 35, Gênesis 30, do verso 10 ao 13, Raquel e Bila em outro lado, então, lá, Gênesis 30, versos 6 ao 8 e Gênesis, e o versículo 22 e o versículo 24. A diferença é que Naphtali é filho de Raquel, por meio da sua serva, por meio de sua serva Bila, que está em Gênesis 30, verso 8, e está junto a Gade e a Zé, Ezequiel, capítulo 48, verso 34. Filhos de Leia, por meio de Zilpa, Gênesis 30, do 10 ao 13. Toda escolha tem seu propósito. Que eu aprendi isso aqui, toda escolha tem seu propósito. Então, o propósito de Deus é a vontade de Deus no tempo. Propósito é a vontade de Deus no tempo. Nada é aleatório. Os escritores bíblicos sabiam o que estava fazendo. A questão é que nós desconhecemos estes critérios. São critérios desconhecidos por todos nós. Então, por isso que precisamos buscar estudar a Bíblia, né? Temos um contexto escatológico, temos um contexto mais aprofundado. Essa é a nossa importância. Precisamos nos aprofundar, mergulhar mesmo na palavra de Deus. Glórias a Jesus. O propósito dos nomes dos 3 patriarcas de Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó. O último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. Foi um dos únicos. Dos 3 patriarcas de Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, o último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação. De Abraão, o filho escolhido foi Isaque. De Isaque, o filho escolhido foi... Mas calma aí, cadê Isaú?
Além de Jacó, nasceu também Esaú. E lá? E quando você vê, quando Deus chama Abraão, fala que ele vai ter um filho. Ele se deita com a sua serva, com Agar. Cadê Ismael aí? Muitos falam que pais não têm filho preferido, não tem filho predileto, mas o chamado para todos é semelhante. Mas uma coisa que você pode ter 5, 20 filhos, mas vai ter um dos 20 que vai se destacar mais. Mas em que parte? No âmbito espiritual, na oração, jejum, consagração. Não é 20 filhos afastados, pelo menos tem um que busca. Então vamos lá, nós vemos que Isaac, tínhamos Ismael, tínhamos Ismael, mas quem foi escolhido foi Isaac. Foi a alegria, Você tem de Isaac foi gerado Esaú e Jacó. Quem foi escolhido? Aquele que veio segurando o pé do irmão. Esaú nasceu primeiro. Quem que veio por segundo? Segurando o calcanhar do irmão? Jacó. Por quê? A bênção da primogenitura foi para Jacó. É que eu não posso falar coisas aqui, senão eu vou falar que eu sou herege, mas na escola de teologia foi nos ensinado quem que é o primeiro e quem que é o segundo. Quem entrou primeiro e quem que foi que saiu por último. Contexto bíblico. E o filho escolhido foi Jacó. Agora, de Jacó, todos foram incluídos na nação escolhida. Vamos ver aqui, se eu acho algum aqui. Temos a tribo de Levi, de Rúben. Quando fala a respeito de José, ele não deu sequência de tribo. José só teve 2 filhos. Quando você estuda de acordo com o texto bíblico, aí você vê quem mais dos outros demais irmãos de José, quantos mais filhos eles tiveram. Assim se deu o crescimento da nação de Israel. Quando você vê, quando José foi levado para o Egito, quando ele foi levado para o Egito, ele foi conduzido pelos seus primos. Foi mesmo, Joales? Foi? Sabe por quê? Quem que pertence os ismaelitas? Quem são os ismaelitas? Cooperador? Quem que são os ismaelitas? Não é irmão de Isaac? Ismael? Então os ismaelitas, a tribo de Amon, os amonitas, porque são filhos de Amon. Amonitas também são os filhos de Amon. Assim você vê em todo o contexto da palavra de Deus. Então, precisamos conhecer, precisamos examinar a palavra de Deus. Todos foram escolhidos na nação escolhida. Foram incluídos na nação escolhida. Êxodo capítulo 1, do 1 ao 6. Agora lá. Esses 12 filhos de Jacó deram os seus nomes aos 12 territórios da terra de Canaã, durante a partilha da terra sob liderança de Josué e Caleb. Assim, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó, como representantes da nação, está claro também no éfode sacerdotal, em porás as 2 pedras nas ombreiras de éfode, por pedra de memória para os filhos de Israel. Arão
levará os seus nomes sobre ambos e os seus ombros para memória diante do Senhor. E assim nós podemos dizer que quando Deus ele estipula para que Moisés também construa ao templo, prepare-se também as vestes sacerdotais, aí você percebe que se havia no sacerdote um peitoral com 12 pedras sacerdotais, né? Ali você via que tinha a pedra sardônica, você via que tinha a pedra de ônix, não é o carro não que fica aí não, é pedra de ônix, e você via outros tipos de pedras, não vou me lembrar, tinha o quartzo, vários tipos de pedras, 12 pedras que estavam ali, e essas serão também as 12 pedras que também estarão nos muros da Jerusalém. O sacerdote ele colocava no peitoral uma pedrinha miudinha assim, mas naquele grande dia nós iremos ver umas pedras grandes, nos muros de Jerusalém. Veremos as pedras que estavam no peitoral, 12 pedras. Eu posso já contemplar uma só na minha imaginação, mas naquele grande dia eu posso contemplar a todas. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? O nome nas 12 portas de Jerusalém milenial, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Nomeando cada uma das portas seria homenagear aos 12 filhos de Israel, os filhos de Jacó. Glórias a Jesus. Nosso terceiro tópico: o Senhor está ali. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém, depois da sua purificação e restauração espiritual. Purificação e restauração espiritual, podemos assim dizer como alinhamento. Aleluias. Sem deixar lembranças da idolatria, prostituição e violência, o nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso, esse nome precisa ser mudado. Quando você fala de Jerusalém, o que você lembra? De um povo que se corrompeu, de um povo que virou para o lado do Oriente, lado do Sol, para poder adorar a imagem, para poder adorar ao Sol, ao Deus Sol, para poder adorar Tamuz, chorava por Tamuz, gritava por Tamuz, mas em vez de falar com o verdadeiro Deus, não falava. Quando você lê em Ezequiel capítulo de número 6 e até o capítulo de número 8, vai falar as abominações que eles fizeram dentro do templo. Tiraram as taças de ouro que se havia na mesa da propiciação dos pães. Tiraram o incensário. E sabe o que colocaram? Na mesa de incenso, na mesa dos pães? Nem te conto. Hoje nós pregamos e as pessoas acham ruim quando falamos a respeito de imagens, Aleluias. Quando as pessoas elas falam a respeito das imagens, assim semelhante como imagens de esculturas, Mas a palavra de Deus ela nos ensina em Deuteronômio, quando Deus ele fala com Moisés, escreva as tábuas das leis. E o que estará escrito? Que nós devemos primeiramente obedecer ao nosso Senhor. O segundo mandamento com promessa qual que é? Qual que é? Honrar pai e mãe. E quando lemos o contexto da palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele vem nos destacar e vem nos analisar quando Deus fala com, aleluias, com Moisés, que está escrito, não farás para ti, não farás para ti imagem de escultura, nem
semelhante ao que está no céu, nem semelhante ao que está na terra, nem semelhante ao que está debaixo da terra. Quem que está em cima? Quem está na terra? E quem está embaixo? Não precisa nem falar, né? Não fará nem semelhante nem o que está em cima, nem o que está no meio, nem o que está embaixo. Não fará semelhante. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se é para amar a Deus, não é para entristecê-lo com alguma coisa. Hoje nós não temos crente, não tem imagem de escultura, mas tem algo que ele mais ama do que a palavra de Deus, viu? Fica na nossa mão quase 24 horas por dia. Não adorarás imagem. Que imagem? Que imagem que estamos pesquisando na internet? Que imagem que nós estamos vendo? Esse pregador, esse cantor, essa cantora, essa pregadora é meu ídolo. Muito perigoso. Devemos tomar cuidado com essas coisas, né? Só Jesus. Onde foi que eu parei? A memória do povo, né? E lembramos assim das abominações. Vamos lá para o primeiro subtópico do terceiro tópico. Meu Deus, está dando sede aqui. Glória a Jesus. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém. Olha, estou até acostumado. Aprendi um pouco de curso curso não. Aprendi uma expressão quando se termina com M ou quando se termina com N. Que nem o nosso amém, falamos errado. Ele é amém, porque na versão original ele termina com N, não com M no final. Então é amém. Então temos Salém, e se fosse com N seria Salém. Sobe, né? Um traço para cima. Salém. Que significa paz. Desde os dias do patriarca Abraão, ela foi chamada também de Jebus, que esteve sobre o domínio dos Jebuseus. Só foi conquistada por Davi, depois que alguns séculos da conquista de Canaã. A chamada também de cidade de Davi. Antes da cidade de Davi, qual era a cidade? De Jebus. Jebus se chamava a terra da cidade de Davi. E mudou o seu nome por causa do seu grande e precioso reinado. Ela é também chamada de Sião e de Ariel. Sião e de Ariel. Jerusalém é o nome mais conhecido. Esse significa cidade de paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade é identificada pelas características ali apresentadas. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos, não arraial de festa junina, Arraial dos Santos, a cidade amada. Glória a Jesus. Esses são os nomes: Arraial dos Santos, a cidade amada. Quem que está preparado para subir para o Arraial dos Santos, a cidade que foi nos preparada, a cidade amada? Aleluia! A volta de Jesus está perto. Paulo escreve: eis que a volta de Cristo está mais próxima agora. Estou mais próximo da volta de Cristo agora do que quando eu aceitei a Ele como meu Salvador. Então, hoje eu estou mais próximo do futuro arrebatamento que acontecerá. Estou mais próximo do arrebatamento de Cristo hoje do que há 20 anos atrás, no dia 3 de novembro de 2002, né? Eu estava
distante em 2002, dia 3 de novembro, mas hoje eu estou mais próximo. Aleluia, glória a Deus, bendito Deus de Israel. Vamos lá, segundo subtópico do terceiro tópico, o nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza e revelam as suas obras e seus atributos. Não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele. O próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, o nome. Vamos lá. O próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, o nome, que está em 2 Samuel 6:2. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar que escolherá o Senhor. Que Senhor é esse? Vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Aleluia. Isaías 6, 1 e 2. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins que voavam em volta do trono do Senhor, e dizendo a ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos, Ele é, aleluias. E também Deus, Ele fala com Moisés, e Moisés pergunta: mas Senhor, como saberão que és Tu o verdadeiro Deus? Diga a eles que eu sou o que sou, e não há outro além de mim, porque eu continuo sendo o Deus do meu povo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aleluias, eu sou bom pastor, porque a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Deus, Ele é o bom pastor, Ele dá vida pelas suas ovelhas. Quem é esse Senhor? Jesus, Ele foi crucificado, aleluias, na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por mim e por você, para que hoje possamos estar aqui reunidos, falando do nome dEle, falando que Ele é o nosso Senhor, falando que Ele é o Criador. Ele é desde a fundação, Ele é desde o princípio, Ele é desde Gênesis, Ele é e sempre será até em Apocalipse. Ele estava com Cristo, Ele é o administrador da nossa alma, Ele é aquele que cuida da nossa vida, e Ele está presente aqui nesta manhã. Aleluias, a presença e a graça do Senhor estará nos movendo. Aleluias, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, Ele é, aleluias, Ele é Pai. Deus, Ele é também, Ele é Filho. Deus é também o Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo está aqui, alaia, xandoreminaia, sérvia, e Ele passeia no nosso meio. Aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome daquele que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Vamos lá, terceiro subtópico: Yahvé, chamar. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância de sua revelação. Para Abraão, Ele apareceu como a provisão para o sacrifício, em lugar de Isaque, seu filho, com o nome de Yahvé Iré, ou Javé Jirê, Jeová Jirê, o Deus
que provê. Que significa? O Senhor provê, o Senhor proverá, e Ele é o Senhor da provisão. Gênesis 22, 14. E prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios, Ele se manifestou como Yahvé Rapá. Repita comigo: Yahvé, Yahvé, Irê. Irmão? Estou falando Irê, hoje é Yahvé Jirê, Yahvé Rê, Yahvé Rafá, que é Javé Rafá, que ele representa, isto é, o Senhor que sara. Porque eu sou Jeová Rafá. Aleluia. Então ele está aqui, entre outros nomes, mas o nome divino é Yahvé Shammah, ou Javé Samá. Isto é, o Senhor está. Você que está lendo essa revista, o Senhor está. Aleluia, glória a Deus. Em Ezequiel 48:35, é um novo nome dado à cidade no milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. É dissociar, né? Dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Então, lembre-se que no momento que você precisar da provisão, o Yahvé Irê estará convosco, Jeová Jirê. Saiba que, aleluias, o Senhor que sara, o Deus que sara, quando você precisar, chame Ele, Yahvé Rafá, ou Jeová, Javé Rafá, que Ele sarará as tuas feridas, sarará, te curará a tua alma, a tua vida espiritual. E lembre-se, aleluias, que Yahvé Shammah, Javé Samá, Ele está ali. Como assim Ele está ali? A vinda dele está logo aí. Ele está ali. Está ali. Só vê Ele quem busca Ele. Ele está ali. Né? A expressão bíblica, Jesus não está mais ali, porque Ele já está ali. Aleluia. Ele não está mais sepultado, não está mais entre os mortos, mas Ele está lá, ali. Subiu ao Monte das Oliveiras na ascensão aos céus. E hoje Ele está ali. Ele está contigo. Ele está conosco. Aleluia. Vamos para a nossa conclusão. Conclusão. O apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios, e que não diremos com a sua plenitude. Aleluia. Romanos 11:12. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu, então ele também pode vir a nós. Aleluia. Essas bênçãos, elas sobrecaem em nossas vidas, porque a palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, a partir desse momento que os seus não receberam, eu fui o primeiro a receber. Quem que foi o segundo? Aleluia, glória a Deus. Eu fui o primeiro a receber, aleluia, algo especial. O que foi que eu recebi? Aleluia, o meu nome escrito no livro da vida, para quando o Senhor voltar, eu possa subir juntamente com Ele e possa se achar o meu nome no livro da vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como a igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas.
Bate palma para Jesus que uma aula conclusa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa última aula, né? Estávamos atrasados e até aqui já chegamos. Glórias a Jesus. Irmãos, agora para darmos início, não vou iniciar hoje a nova revista, vou iniciar no dia 15, mas eu já deixo certo com todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Escola Bíblica Dominical é culto, tá? Os irmãos estão entendendo? Escola Bíblica Dominical é culto. Quem não vem, né? A palavra de Deus fala que se deixar de congregar é? Então nós já sabemos. Então, quais são os nossos costumes que temos nos cultos? Vocês sabem me dizer? Temos palavra, temos oração, temos louvor e algo que nós passamos aqui no meio da igreja. Também temos. Então, a Escola Bíblica Dominical também ela necessita. Mas irmão Dionísio está pedindo dinheiro, não é eu, é eu. Isso é algo importante, algo especial, sabe por quê? O dia que você falar, irmão Dionísio, só hoje eu não tenho condições, né? Não sei qual dos irmãos já participaram na época que era o diácono Leilson, que dava aula de Escola Bíblica Dominical, e o pastor Francisco, e ele sempre dava uma revista de presente para aquele que acertasse mais. Então, é uma grande oportunidade, porque esse ano já começa, né? Presentear de 1 a 2, 2 pessoas aí que mais acertarem aí as lições de Escola Bíblica Dominical, acertar as respostas. Não faltem, em nome do Senhor Jesus querido, né? Porque uma aula perdida, né, é como se fosse um ano fora da presença de Deus. Você aprende, busca e adquire conhecimento. Formadores de obreiros. Não é a teologia que forma. Quem forma obreiros é a Escola Bíblica Dominical. E também, quem sabe, vocês assim ajudando nas ofertas, quem sabe a mesa que aqui está vazia pode estar servindo um cafezinho para vocês depois no final da Escola Bíblica Dominical. Entendeu? Para não passar batido. Se precisar fazer alguma outra coisa, estaremos aqui. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, na próxima, você vai ser deixado, no próxima Escola Bíblica Dominical, vai ser deixada salva aqui do lado aqui. Daí, assim que nós chegarmos na última aula, no último tópico, que seria o terceiro tópico, em algumas outras aulas tem quarto tópico. Quando chegar no último tópico, vou falar, último tópico. Daí eu pauso para os irmãos poderem fazer o momento do ofertório. Daí assim a gente dá a sequência. Isso é importante, isso é necessário, porque daí assim cada um ajuda o outro. Daí vocês estejam juntamente comigo aí em oração, que eu preciso levantar um secretário e eu preciso levantar um tesoureiro. Trabalhar sozinho não dá, né? Então, quem que fica como tesoureiro e quem que fica como secretário? Por enquanto é só eu mesmo. Fiquei um ano ensinando Escola Bíblica Dominical sozinho. Então, provavelmente agora o Jonathan ele pediu a revista, então para professor. Então, nesse próximo trimestre agora que nós vamos adentrar, ele também vai estar lecionando aula também conosco, estará dando aula também juntamente comigo, né, ensinando a vocês, em nome de Jesus. Se ele errar alguma coisa, vocês falam. O John Arce não fala assim, né? Glória a Deus. Brincadeira, mas que possamos pegar firme com Jesus. Que a hora, o tempo está chegando, o momento está chegando. E o Senhor Deus ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Amém? Se coloca de pé. Vou falar no final, vou desligar depois. Que tem pessoas aqui que pediram oração também. Deixa eu ver aqui. Lanate, está escrito aqui, pediu oração por ela, pela sua família, pelo Beto, também a vida de Liner,
pedir oração. A Cris também, que também está aqui nos ajudando e compartilhando essa live aqui. Graças a Deus, muitas pessoas também participaram conosco. Quer ver, ó? Foi 3.129 visualizações. Olha como tem ajudado. Na quinta-feira que o Joab pregou, foi 11.100 visualizações. Na quarta-feira que eu ministrei, foi 5.000 e pouco visualizações. Então, pessoas que passam, pessoas que precisam da palavra, pessoas que precisam de cura, elas passam pedindo oração. Vamos orar pela família Sartori, que está pedindo aqui em oração. Amém? Dirija a Deus essa oração pela vida também de Ana Célia, que está com câncer, HIV, a vida de Jorge, a vida do nosso irmão Lázaro. Apresente a sua igreja que você congrega. Qual que é a igreja que você congrega? Apresente a sua igreja em oração, porque é assim, quando oramos pela nossa pátria, Deus abençoa o nosso povo. Então, a nossa pátria aqui, nosso ministério, ore pelo nosso ministério, ore pela nossa liderança, tanto assim que nós também devemos orar pela nossa nação brasileira. Independente se é direita ou se é esquerda que está no governo, nós temos que continuar orando, Temos que continuar orando. A igreja aqui mais próxima, aqui a Deus e Amor, ela tem, não sei se continua, mas na sede deles, eles têm um período de hora em hora, eles estão, ficam orando, 24 horas de oração. Se o nosso ministério crescer, o que nós vamos fazer? Fazer o mesmo, porque em prol do ministério tem que ter alguém orando em uma hora, tem que ter alguém orando em outra hora, em prol do ministério, em prol da nossa nação, em prol da nossa cidade. Veja o que está acontecendo na nossa cidade. Tem coisas que nós como munícipes não sabemos da nossa cidade, mas nós pedimos para que o Senhor ele venha trazer à tona aquilo que está em oculto, aquilo que está errado. Amém? Soberano Deus, Santo Eterno, diante, meu Pai, da Tua presença, Senhor, aqui estamos. Meu Pai, te glorificamos, exaltamos o Teu nome, Senhor, aprendemos mais da Tua palavra, ó Deus bendito e santo, mais uma aula, Senhor Jesus, conclusa, meu Deus, mais um trimestre, Senhor, concluído, meu Deus, diante da Tua presença, opera, meu Deus, dai crescimento, desperta, meu Pai, o Teu povo, meu Deus, a Tua igreja, Senhor, para buscar o conhecimento da Tua palavra, Senhor Jesus, a escola bíblica dominical, meu Deus, a escola, meu Deus, que forma obreiros, meu Deus, no conhecimento da Tua palavra, meu Deus eterno e santo, pois a Tua palavra está escrito, isso eu vos escrevo, para que ninguém vos engane. Então, Senhor, nós precisamos conhecer a Tua palavra, para que não possamos ser enganados, meu Deus, com o mundo, meu Deus, para que nós não possamos ser levados juntamente, meu Pai, com o mundo, meu Deus, para aqueles, meu Pai, que buscam a iniquidade. Ó Deus, nesta manhã, meu Pai, eu oro, Senhor Jesus querido, pela vida, Senhor, dos irmãos que estão aqui presentes, meu Pai, amado, a vida, meu Deus, da irmã Andréia, meu Deus, da vida, meu Deus, da Nathalie, Senhor, meu Deus, a vida, meu Pai, do cooperador Luiz, a vida, meu Deus, do irmão Marcos, Senhor, meu Deus, diante da Tua presença, Senhor, meu Deus, abençoa, meu Pai, a vida do nosso pastor presidente, pastor Francisco, meu Deus, eterno e santo, opera também, meu Pai, no meio da Tua igreja, a vida, meu Pai, da missionária Maria, meu Deus, das missionárias da Tua casa, missionária Mercedes, missionária Neide, meu Deus, missionária Viviane, minha mãe, meu Deus eterno e santo, a vida, Senhor, da missionária Marinês, dos evangelistas, Senhor, evangelista Luiz César, meu Deus eterno e santo, a vida, meu Pai, meu Deus, dos Teus obreiros, dos presbíteros, Senhor, presbítero Janote, presbítero Emerson, ó Deus, do presbítero, Senhor Jesus Luiz, meu Deus, Luiz Carlos Alves, ó Deus santo, a vida, meu Pai, dos Teus diáconos, meu Deus, o diácono
diácono Leilson, meu Deus, o diácono Joabe, meu Deus, o diácono Silvio, Senhor, o diácono Carlão, ó Deus bendito, a vida, Senhor, do presbítero João, meu Deus, a vida, meu Pai, dos cooperadores, meu Pai, cooperador Luiz que está aqui presente, meu Deus, a vida, meu Pai, do cooperador Jonathan, Senhor, opera, meu Deus, na vida, meu Pai, das diaconisas, das cooperadoras da tua obra, diaconisa Valcira, diaconisa Michele, meu Deus, da diaconisa Claudete, Senhor, da cooperadora Maria, diaconisa Isildinha, Senhor, opera, Senhor, o teu grande milagre, estrutura, meu Pai, os teus obreiros na tua palavra, meu Deus, para que haja o crescimento, meu Pai, a vida, meu Pai, também do pastor Leôncio, meu Deus, o nosso pastor local, ó Deus, abençoa, Senhor, a vida também, Senhor, do pastor José Antônio, meu Deus, eterno e santo e poderoso, a vida, Senhor, dos teus obreiros, a vida, meu Pai, da tua igreja, Senhor, nós apresentamos, oh Ramaia Candoreminaia Candarácia, ó Deus, eterno e santo, opera o teu milagre, meu Deus, é esses, meu Pai, que nos pediram oração, meu Deus, visita a casa, meu Deus, dos teus filhos, meu Deus, a saúde, Senhor, se há enfermidade, Senhor, nós profetizamos, meu Deus, que enfermidade caia por terra, em nome de Jesus, porque Jesus, esse nome tem poder, porque no nome de Jesus há cura, no nome de Jesus há transformação, no nome de Jesus há libertação, assim nós pedimos e engrandecemos o teu nome santo, Jesus. Amém e amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Aleluia.